primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Amém, louvado seja o nosso Deus. Nós vamos nesse momento, irmãos, momento central da nossa liturgia, ouvir a palavra de Deus por meio do seu servo, reverendo Silas, que é pastor da terceira igreja presbiteriana em Paulo Afonso. Eu gostaria de convidar, por favor, o reverendo Jaziel, para fazer uma oração pelo pregador. O reverendo Jaziel, que é pastor auxiliar ali na primeira igreja de Juazeiro. Amém. Sentados mesmos, amados, curvem suas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós somos-te gratos, Pai, por tantas coisas que Tu tens nos oferecido, tantas bênçãos, o Teu zelo, o Teu cuidado. E, Senhor, por também termos o privilégio de estarmos na Tua casa nessa manhã, para junto com os Teus irmãos, Senhor, nossos irmãos em comunhão, podemos ser edificados pela Tua palavra. Amém. Podemos, Senhor, levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor. Senhor, como Tu és misericordioso e gracioso. Senhor, ainda nesta manhã, pelo Teu Espírito Santo, continua preparando o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, para que de bom grado, Senhor, possamos recebê-la, ela possa frutificar, multiplicar, que ela possa ser uma realidade em nossas vidas, para o crescimento do Teu reino. Amém. Abençoa o Teu vaso, o Teu servo, o reverendo Silas, Senhor. Nós sabemos que Teu Espírito Santo tem colocado no seu coração aquilo que nós necessitamos e precisamos ouvir para o nosso sustento espiritual e material também. Abençoa a sua vida, a vida da sua igreja, a sua família. Amém. Fortalece o Teu servo, Senhor, e ajuda-nos nessa manhã, Pai querido. Louvamos o Teu nome, ó Senhor, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Amém. Que bênção poder estar aqui nessa comunidade. Que bênção ver uma igreja tão avivada na obra do Senhor. E mais uma vez eu quero fazer minhas palavras de todos os conciliares aqui de gratidão às irmãs da SAF, aos homens, ao conselho dessa igreja, ao amado pastor dessa igreja, quanto amo. Tão pouco tempo conheço, mas o amo muito no Senhor Jesus. E fico muito feliz em poder ter tido esse privilégio nessa manhã de poder partilhar, não só com os conciliares, mas com a igreja do Senhor, a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas, que é o alimento que é proveniente da palavra de Deus e não apenas do nosso entendimento. Porque a palavra de Deus, sendo lida, ela já produz em nossas vidas crescimento. Mas o meu desejo nessa manhã também é que eu possa ser um instrumento de Deus, que eu possa ser fiel às Escrituras Sagradas e que Deus derrame graça sobre o teu coração, sobre a tua vida. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 24, Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. 2 versos depois, o verso 26, ele diz: de que vale, pois, você pode repetir comigo, está aí? Veja que é interessante. Primeiro, há um convite, há um chamado. Deus nos chama. E depois o próprio Jesus, ele diz: de que vale
você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Todos nós, meus irmãos, amados e queridos, temos um chamado de Deus. Às vezes, nós temos uma falsa impressão de que chamados são aqueles que foram designados por Deus apenas para o sagrado ministério, para serem pastores, ou presbíteros, ou até mesmo os seminaristas, ou missionários. Não! Toda a igreja do Senhor, ela foi chamada por Deus com um propósito. Você foi criado por o nosso Senhor com um propósito. E o propósito maior é glorificar o seu nome. O propósito maior é anunciar o Evangelho para a salvação daqueles que são dele. Nós somos chamados com esse propósito. E ao longo da história bíblica, nós vamos ver também que alguns homens foram colocados como exemplos para observarmos os chamados. Eu falei na nossa igreja semana passada que se ainda hoje tivesse que escrever cada um daqueles que Deus chamou, essa Bíblia em papel seria de que tamanho? Não é, Márcio? Que tamanho ela teria se Deus tivesse registrado o nome de cada um dos que Ele chamou? Mas Deus quis que alguns homens servissem como exemplo. E aí nós vamos ver que mesmo os homens que foram reconhecidamente conhecidos como homens de Deus, eles tiveram um susto. Eles muitas vezes quiseram declinar do seu chamado. E talvez, muitas vezes, isso tenha acontecido conosco. Mas, para não entrarmos em uma aplicação desde já, eu quero convidar vocês a observarmos um chamado de um homem que, talvez humanamente falando, o seu ministério não surtiu efeito. Até ele mesmo teve um momento que ele disse: Senhor, o Senhor me mandou falar, e eu falo e o povo não ouve. E ele escreveu um livro chamado Lamentações. Eu quero te convidar a vermos o chamado de Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Eu vou pedir a você que após a leitura, se for possível, deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos tratar algumas questões aí nesse texto, em nome de Jesus. Você pode acompanhar a leitura através da projeção. Nos diz assim a santa palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda ao 5º mês do exílio de Jerusalém. Verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conhecia. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, aqui começa Jeremias a dizer ao Senhor: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança.
Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todo a quem eu te enviar, irás. E a tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi. Aí você vai ver aí na versão, mas Jeremias diz: Shaqued. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu, Shaqued, eu velo por cumprir as minhas palavras. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada da porta de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Deus está falando isso através de Jeremias, ou para Jeremias, dizendo: eu farei isso com o meu povo, por causa da sua malícia. Pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, ou esteja pronto, prepare-se, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Não fique com medo, não demonstre medo, para que eu não faça com que você, de fato, tenha medo. Eis que hoje te ponho por cidade fortalecida, ou fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Você pode ler comigo agora, o final? Diz: amado Deus, nós te clamamos, Senhor. A tua igreja gloriosa está aqui reunida. Fala ao coração dos meus irmãos. Usa-me como instrumento, apesar de mim, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, só a título de localização e introdução, você ouviu que eu disse: quando nós lemos a palavra, ela já nos alimenta. E ela já traz informações riquíssimas. Mas eu quero trazer alguns detalhes, talvez para aqueles que não estudam a Bíblia, eles leem
aqui está mostrando que o chamado de Jeremias acontece justamente no meio de uma reconstrução de um rei que era filho de um homem que foi rei terrível, que reinou pouco tempo. Mas o seu avô, Manassés, ele reinou muito tempo. Era o rei Josias. E os comentaristas dizem que nesse período em que Jeremias foi chamado, ele tinha por volta de 20 anos de idade. E olha que ele diz, não, eu sou uma criança ainda. E é interessante que ele nasce no reinado de Manassés, mas ele é chamado no reinado de Josias. No período em que começa Josias, através do pai de Jeremias, recebe a lei do Senhor, o que eles descobriram no templo. E ele lê para o rei, e o rei convoca, na verdade, um arrependimento. E toda a nação de Israel se junta ali e fazem um pacto com Deus. Mas nós sabemos, você sabe, você que é leitor das Escrituras sabe que depois da morte de Josias, o povo de Israel se afasta novamente. O povo de Israel que foi chamado tem uma possibilidade de uma reconstrução, ouve a palavra de Deus, mas o povo desiste. E é interessante que é nesse contexto de que o povo de Israel começa a novamente se desviar, a esquecer o voto que tinha feito ao Senhor, que Jeremias é chamado para profetizar, para falar. E nesse chamado de Jeremias, nós vamos perceber que logo no início, ele justamente coloca de quem ele é filho. E se você ler lá em 2 Reis, como eu falei, você vai perceber que Euquias era um sacerdote. E possivelmente, por ser da linhagem, na zona de conforto, Jeremias seria um sacerdote. Então, pensando nisso, veja o chamado de Deus agora na vida de Jeremias. E após isso, após tratar da vida desse profeta, eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida nessa manhã. Prometo que tentarei não demorar. Mas o chamado na vida desse homem trouxe um espanto. Trouxe para ele algumas questões que nós vamos inferir aqui agora, que talvez gerou dúvida na sua vida. Primeiro, talvez a tarefa era difícil. Ele teria que sair da sua zona de conforto, porque Jeremias já aprendia com seu pai a lida de alguém, de um sacerdote no templo, que estaria ali cuidando dos ofertórios, das ofertas que eram entregues ao Senhor, não estaria lidando diretamente com o povo, mas apenas quando eles precisavam analisar se alguns homens já tinham sido purificados e poderiam voltar à comunhão, aqueles que não estavam purificados teriam que ser afastados. Era cuidar do templo, cuidar das coisas do templo, ensinar a lei do Senhor. Era algo que talvez já fazia parte do cotidiano de Jeremias. Eram conhecidas as tarefas, era uma zona de conforto. Mas quando o Senhor chama Jeremias, ele chama para ser profeta. E Jeremias não conhecia para onde o Senhor ia chamar, para que situação ele teria que falar, o que ele teria que falar ao povo. E por isso gerou um desconforto, ou seja, a tarefa era difícil. Falar a uma geração que estava corrompida, a uma geração que não se declinava mais diante do Deus que o chamou, que separou, que trouxe para uma terra prometida, que chamou aquele povo com um propósito. Jeremias, possivelmente, ele desconhecia a tarefa e ela era muito difícil para cumprir. E por isso, ele disse, eu sou uma criança, não faça isso, eu não sei falar.
O que é interessante aqui que nós observamos que no chamado de Jeremias, talvez assemelhe-se muito às nossas vidas. A sua vida, no dia a dia, quando Deus te chamou, quando Deus tem um propósito em sua vida. E muitas vezes, nós começamos a olhar as dificuldades que enfrentaremos no chamado. E muitas vezes, não, deixa aqui. Deixa, olha, tem outros que podem fazer, esse ou aquele pode fazer isso ou aquilo. Começamos a trazer desculpas. Mas o que é interessante é que nós aprendemos no texto também que apesar do chamado de Deus na vida traz um medo, porque a tarefa pode ser difícil, o próprio Deus traz o consolo e a informação de que eu te conhecia, Jeremias. Eu te conheci desde antes da tua formação. Na verdade, nós poderíamos imaginar que o Senhor está dizendo para Jeremias o seguinte: Jeremias, eu te formei com as características e com as aptidões necessárias para que você fosse um profeta, Jeremias. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te consagrei. E como palavra de Deus para a nossa vida, palavra de Deus para a sua vida, meu irmão, se você tem encontrado dificuldades ou objeções no chamado de Deus ou colocado, pense naquilo que o Senhor faz para mim e você. Ele nos construiu com aptidões para aquilo que Ele nos chamou. Então não tenha medo. Jeremias teve medo, mas é interessante que a postura de Jeremias é uma postura inicial. Ele diz: eu não sei falar. E aí o próprio Deus diz: não diga, não sei falar. Porque onde eu te mandar, você vai. Porque a vontade é minha. O querer é meu. O que eu mandar você dizer, você vai dizer. Porque quem governa a nossa vida é Deus. Agora olha aqui, meu irmão. Tem muitos de nós que achamos que nos governamos. E queremos fazer como Jonas. Deus nos dá uma missão, Deus nos chama para um propósito, e muitas vezes nós queremos nos desviar do propósito, e Deus nos traz. E às vezes a forma de Deus trazer para nós é dolorosa. Mas não foi Deus que causou a dor em sua vida, ou na minha vida, ou na vida de Jonas. Foram as nossas vontades que não estavam alinhadas à vontade de Deus. E aí nos trouxeram para uma rota que não era o caminho que Deus queria. E como Deus é soberano sobre todos nós, Ele nos traz para a rota. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã, com essa minha referência de Jonas, é que você prefira ser um Jeremias e não Jonas. Ah, pastor, mas Jeremias sofreu muito. Sofreu muito. Ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi preso. Mas ele não deixou de falar a palavra de Deus. Ele não deixou de cumprir a sua missão. É verdade que o próprio texto aqui vai mostrar apenas o período de 2 reis, mas Jeremias passou por vários reis. Vários. O texto faz um resumo do primeiro e do último, até o cativeiro. Então veja, olha a diferença. Jeremias chamado para dizer ao povo com um propósito. O povo chamado para adorar a Deus se desvia desse propósito e arruma desculpas diversas. Porque muitas vezes a tarefa é difícil.
ou porque muitas vezes nós queremos não sair da nossa zona de conforto. Eu falava na chegada com o presbítero e eu disse: olha, meu irmão, você está falando isso comigo aqui agora e a palavra que Deus me deu para trazer para a igreja é sobre isso. Muitas vezes nós queremos impor na missão aquilo que nós queremos. Deus nos diz: faça um trabalho, e você diz: não, eu quero fazer esse. Não, mas eu quero fazer a minha agenda. Não, mas eu quero que... Opa! Você tem estado assim? Você quer colocar a sua agenda para Deus? Cuidado, que pode acontecer um freio de arrumação. E eu sempre uso essa forma de linguagem com a igreja lá. E às vezes o irmão acha que freio de arrumação é uma arrumação mesmo. Não. Freio de arrumação, um caminhão que vai carregado de mudança, às vezes ele vem, quando ele dá uma freada e... aí a gente diz assim: eita, agora deu um freio de arrumação. Arrumou tudo. Não, na verdade bagunçou. Mas sabe o que é que bagunçou? Com os seus projetos. Bagunçou com os seus pensamentos, muitas vezes. Porque o Senhor Jesus, lá em Mateus 16, que foi o primeiro texto que nós lemos aqui, diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, esqueça muitas vezes os seus projetos de vida. Porque a vontade é minha, a soberania é minha. Então, não tenha medo quando Deus te chamar para fazer alguma obra. Porque Ele está contigo. Ele te conhece desde antes da sua formação. Glória a Deus por isso. Porque Ele nos conhece. E Ele nos chamou para uma determinada obra. E aí Paulo elenca uns para mestres, outros para... Aí tem muita gente que olha para alguns dons ali e diz assim: ah, isso aqui, Senhor, Ele te formou e Ele te chamou. Olha, meus irmãos, no corpo, alguns precisam ser intestino. Que é isso, pastor? É verdade. E você não sabe como o intestino tem uma importância fundamental no nosso metabolismo e na nossa vida. Mas ninguém quer ser intestino. Alguns são unha. Outro dia eu estava conversando com um irmão que perdeu o dedo mindinho do pé. E é interessante como ele disse que até ele aprender o equilíbrio, ele não tinha um dedo mindinho. Ele não conseguia equilibrar direito até ele voltar a ter essa prática normal. Era uma dificuldade. Muitas vezes na nossa caminhada nós encontramos dificuldades no chamado. Mas não podemos temer, porque o Senhor está conosco. Outra coisa que o texto nos mostra, e aí você poderia olhar do verso 2, o que diz assim, olha o que diz o verso 2, comigo, por favor. Aí ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, e aí ele descreve o período. O que nós podemos inferir aqui é que os tempos eram difíceis. Tempos difíceis. Ora, e o que nós temos vivido hoje, senão tempos difíceis? Anos de pandemia, anos políticos terríveis que nos sobrevieram. Então, por que os anos eram difíceis nos dias de Jeremias? Porque a rebelião existia ao invés da obediência. O povo era rebelde. Era tempo difícil. Também a reforma do templo era mais importante do que o arrependimento. E podemos ver também que a política era muito mais importante do que os princípios. E quando eu falo aqui de política, eu não estou falando de partidarismo. Eu estou falando da política da boa vizinhança. Vou me adequar ao que tenho ao meu lado. Tempos difíceis.
Ah, não, se eu estiver aqui com o pastor Francisco, o que é que ele acha? Ah, não, pastor, eu concordo contigo. A igreja, o povo de Deus foi fazendo isso. Aí se eu estiver perto do pastor Abraão, ah, é assim? Ah, não, Abraão, é desse jeito. Ou seja, concessões, os próprios reis de Israel iam fazendo, o povo de Israel ia tendo concessão, ou seja, a política da boa vizinhança, ao invés do princípio norteador da palavra de Deus em suas vidas. E por isso Jeremias temeu ao seu chamado, porque os tempos eram difíceis, e talvez você hoje tenha esse temor, muitas vezes, assim, ah, mas eu vou encontrar dificuldades. E quem disse que algum tempo foi fácil? Hoje pela manhã, quando eu acordei bem cedinho, que toda vez que me chamam para pregar, eu fico nervoso. Ainda hoje. Depois que começa, mas eu fico. E aí eu levantei e disse ao presbítero Expedito, que ele chegou após. Ele disse, rapaz, eu estou aqui com essa visão terrível de Petrolina. Nós ficamos no hotel que a visão é maravilhosa, irmãos. E eu fiquei falando com Deus e pensando algumas coisas. Aí teve uma hora que eu fui ler e o meu óculos desceu assim. Aí eu tirei. Meus irmãos, eu peguei a letra do meu celular aqui, eu não via nada, não vejo nada. Ontem, alguém brincou, foi o presbítero Márcio, ele me mostrou leu uma frase lá no WhatsApp, e eu com o óculos do lado dele não conseguindo. Meu amigo, você com o óculos não está conseguindo. E aí hoje de manhã eu fiquei pensando, nessa minha fala com o Márcio ontem, a dificuldade do apóstolo Paulo, que naqueles dias não tinha uma possibilidade de ter um óculos. E ele tinha esse problema, nós sabemos disso. Alguns dos seus amados cooperadores aqui escreviam as cartas, e quando ele escrevia a carta de próprio punho, era com letras garrafais. Eu fiquei pensando, olha que bênção nós temos hoje. Parece ser algo muito desprezível, mas um óculos como nos ajuda. Aí eu percebo que todo ano, reverendo Juan, você vai chegar nessa fase, é preciso trocar o óculos. Porque a idade vai avançando e aí eu já estou com a idade avantajada, né? Eu estou mais para lá do que para cá, como diz o outro. E eu percebo que todo ano eu preciso mudar, porque senão vou ter uma defasagem. E já está na hora. Mas veja que bênção. Eu posso ir num oftalmologista, posso ir numa ótica, troco o óculos e maravilha, voltou tudo. Mas imagine na época que não tinha isso. Como era que eu ia ler? Eu precisava de alguém para ler aqui e eu ia pregar. Jeremias diz ao Senhor, eu sou uma criança. Eu diz, ô Jeremias. Quando você lê o texto, você diz assim, Jeremias, que idade maravilhosa para ser chamado, Jeremias. Como é que tu está reclamando? Mas tem muita gente que está aqui, ó, que foi chamado por Deus e arruma sempre uma desculpa. Quais são as desculpas que você tem colocado? A missão é difícil, os tempos são difíceis, nunca foi fácil. Mas homens e mulheres de Deus viveram na história para cumprirem o chamado de Deus e serem exemplo para a minha e para a sua vida. Um dia, alguém plantou essa igreja. Alguém começou esse trabalho para que hoje vocês estivessem aqui. E eu tenho certeza que no início não tinha ar-condicionado. Não tinha uma estrutura como essa. Não é, César? Não tinha. Há 20 anos atrás, como era esse presbitério? Mas as coisas vão melhorando e Deus vai continuando cuidando da sua igreja. Sempre é tempo difícil.
Então, não arrume a desculpa do tempo difícil. É nessa hora que Deus chama a sua vida e a minha vida para fazermos a diferença. E aí eu quero concluir com essa bela visão que Jeremias tem. São duas visões, mas três promessas de Deus. A primeira, o Senhor olha para Jeremias e diz: Jeremias, o que vês? Ele faz Sheked. Eu vejo uma amendoeira. E Deus diz: viste bem, Jeremias, porque eu velo por cumprir as minhas palavras. Sheked. Alguns comentaristas dizem que é como se Deus tivesse feito um trocadilho de palavras. Eu não quero entrar nessa teoria de que foi trocadilho ou não, mas a verdade é Sheked, Shoked. E aí o Oris Virbes, comentando esse texto, ele diz o seguinte, que a amendoeira era lá em Jerusalém, era a primeira a florescer, anunciando a chegada da primavera. E aí Deus levanta Jeremias para ser o primeiro a dizer ao povo: vocês estão em pecado. E as palavras de Jeremias eram duras, porque ele diz: as suas palavras vai destruir, vai derrubar, mas também vai erguer, vai levantar, vai construir. E eu, Jeremias, velo por cumprir as minhas palavras. Então, o que eu disser a você, eu cumprirei. Jeremias, Deus está fazendo essa promessa a Jeremias: vá, fale, eu cumprirei as minhas palavras. Você será o primeiro. Levante-se, diga ao povo, clame ao povo, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque não há compatibilidade em chamados por Deus viver na prática do pecado. Todo homem e mulher remido por Deus precisa estar afastado do pecado, precisa buscar a santificação, que sem essa ninguém verá a Deus. Eu velo por cumprir as minhas palavras. E a outra visão de Jeremias foi a panela. Aí Deus diz: é do norte. O povo, os estrategistas de guerra, talvez pensassem sempre que é aqui, ó, é daqui, é do sul, é aqui que nós temos que temer, é aqui que nós temos que nos apegar. Deus diz: eu farei diferente. Vocês pensam que é de um jeito, eu farei de outro. Os assírios, nada de assírio. Você pensa de uma forma e eu penso de outra. Apocalipse, Jesus Cristo diz às suas igrejas, dizendo assim: você pensa que é rica, mas você é pobre. Você acha que é pobre, mas eu digo que você é rica. Olha a visão humana distorcendo da visão de Deus. O que falta muitas vezes, meus irmãos, e aí atente para isso, é pedirmos a Deus discernimento para ouvirmos a sua voz. Porque tem muitas vozes que estão falando aos nossos corações, mas o único que vela por cumprir a sua palavra é Deus. E por fim, a promessa de Deus é: não temas, não tenha medo, porque eu estarei contigo. Se eu te chamei, eu estou aqui, diz o Senhor. Não temas. Agora, fale a minha palavra. Tem horas que a sua palavra vai derrubar. Tem horas que a sua palavra vai destruir. Mas a sua palavra também precisa construir. A sua palavra também precisa edificar. Porque eu sou aquele que derrubo e que levanto. Glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, eu quero concluir essa reflexão dessa manhã dizendo a você que todos nós temos um chamado. E é interessante que Deus avisou a Jeremias que ele passaria por um momento de adversidades, que ele ficaria só muitas vezes. Deus avisou.
Teve horas que Jeremias ainda quis. Talvez você também esteja passando por isso hoje. Talvez os amados pastores que estão aqui também, presbíteros, estão passando por um momento como esse hoje. De desânimo, de desolação, de se sentirem só, de estarem na contramão. Mas olha, meu amado irmão, minha amada irmã, se Deus te chamou com esse propósito e você está cumprindo o propósito de Deus, alegre-se no Senhor, porque Ele vai te livrar, Ele é contigo. Agora, se você se desviou do propósito, não ache que porque você é povo de Deus, você não sofrerá. Do norte virá o peso. Deus castigou aquele povo para que houvesse arrependimento. Não deseje isso para a sua vida. Que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas que o seu chamado nessa manhã seja revigorado, seja renovado, que você repense as suas desculpas, os seus projetos. Peça a Deus para arrumar os seus projetos. Porque de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Vou convidar o reverendo Ronilson. Está orando nesse instante. Se o reverendo me permitir, convidá-lo já para dar a bênção à igreja, encerrando esse momento, em nome de Jesus. Que bênção.